São Paulo prepara a retomada gradual e controlada, é claro, de visitas em unidades prisionais do estado. A visitação seguirá as normas da fase 3 do programa Conexão Familiar e deverá adotar protocolos rígidos de saúde para evitar a disseminação de coronavírus no interior dos presídios. Para explicar como será essa retomada, então, eu converso agora com o secretário de Administração Penitenciária do estado de São Paulo, Coronel Nivaldo Restivo. Bom dia, secretário. Obrigada pela presença aqui, pelo seu tempo conosco. Olá, Adriana. Bom dia. Muito bom dia a todos que nos ouvem e nos veem também. Secretário, vamos começar entendendo, por favor, a visitação, ela estava suspensa desde qual período e deve voltar a acontecer, mesmo que de forma especial, então, a partir de quando? A proibição, ela foi estabelecida no dia 20 de janeiro, como parte de enfrentamento à expansão do coronavírus nas unidades prisionais. Então, são quase 7 meses de restrições. Aquela época tínhamos um cenário que exigia uma providência drástica, como aquela de proibição total. À medida que o governo do estado foi adotando providências de controle, nós entendemos também que, atualmente, a possibilidade de flexibilização existe. Só que não pode ser de maneira desordenada. Nós elaboramos um protocolo de retomada, como você disse, gradual e controlada. Submetemos esse protocolo à análise do Centro de Contingência do Coronavírus. Então, os profissionais da saúde se debruçaram sobre as nossas propostas e concluíram que, sim, ela é viável, ela pode ser implementada e validaram todas as iniciativas da Secretaria. Agora, nós dependemos da reforma de 8 decisões judiciais que impedem a retomada das visitas. Essas decisões, elas foram exploradas num período em que a pandemia estava na fase aguda, e nós estamos demonstrando por meio da Procuradoria-Geral do Estado que as medidas adotadas, elas não oferecem riscos aos servidores, aos visitantes e aos presos. E é bom que se diga também que não será uma visita nos moldes daquele que tínhamos habitualmente antes da pandemia. Será gradual, com algumas restrições, por exemplo, horários reduzidos de visitação, divisão de presos, nem todos receberão no mesmo final de semana, nem todos receberão no mesmo dia, nem todos receberão visita no mesmo horário. Essas medidas são necessárias para a gente reduzir a circulação de pessoas dentro da unidade prisional e fazer o enfrentamento, evitar a propagação do contágio entre presos, entre servidores e entre familiares. Claro, claro. Então, esse protocolo traz algumas regras bastante claras, como, por exemplo, as visitações acontecem a princípio aos fins de semana, em tempo de permanência reduzido. Claro que com todos os cuidados de higiene possíveis, tanto para os visitantes como para os presos, assim como para os funcionários. Também deve haver um rodízio dos presos que recebem as visitas. Como deve ser feita essa ordem, esse sorteio? Sim, na verdade, de uma maneira rápida, nós fizemos a seguinte divisão. A unidade prisional é dividida em pavilhões habitacionais, numerados. Então, pavilhões habitacionais pares receberão visitantes em um final de semana. Pavilhões ímpares receberão visitantes no final de semana seguinte. Dentro do final de semana, nós temos presos que têm a matrícula, que é o número que ele o identifica, presos com matrícula par vão receber visita no sábado, preso com matrícula ímpar receberão visita domingo. Pode ser o contrário também, nós vamos fazer divulgação. Agora, dentro do dia, no sábado, por exemplo, metade dos presos receberão visita no período da manhã e a outra metade no período da tarde. O tempo de permanência vai ser também reduzido, inicialmente 2 horas, com todas as medidas. O visitante, ele antes de ingressar na unidade, ele será submetido a uma avaliação visual, clínica, será aferida a temperatura corporal, será aferida a saturação de oxigênio, obrigatório o uso de máscaras, tanto para visitante quanto para visitado, e a manutenção do distanciamento mínimo necessário entre ambos. De qualquer maneira, a gente não permite ainda a retomada de visitas com mais proximidade, mas são providências que, como eu disse, reduzem a quantidade de pessoas circulando dentro da unidade prisional e com a adoção de todas as cautelas
para evitar a propagação do coronavírus dentro das unidades prisionais, porque nos preocupa tanto a contaminação dos servidores que trabalham diariamente na unidade, nos preocupa também a contaminação dos visitantes e a expansão dessa epidemia dentro dos presídios também, afetando a população carcerária. Com certeza, coronel. E a preocupação é válida, mas o que o senhor pode contar para a gente de como estão os índices de contaminação, de infecções ou até, quem sabe, de mortos, infelizmente, vítimas da Covid-19 nos presídios estaduais? Como eu disse, desde o início, a gente adotou duas vertentes de medidas. Uma delas medidas restritivas para evitar o contato da população carcerária com o público externo, e a outra vertente são medidas de saúde, higienização constante de ambiente, higienização constante corporal, uso de equipamentos de proteção individual. Então, nós temos um índice, Adriana, baixo de contaminação. Se a gente considerar que a nossa população carcerária é de 216 mil presos, nós temos 30 óbitos em todo o sistema. Isso dá uma taxa de letalidade da ordem de 0,35%, que é uma taxa bem abaixo daquilo que a gente habitualmente verifica no país. De contaminados, o senhor teria o número, por curiosidade, para registro aqui? Nós temos 8 mil presos contaminados, 8 né? E praticamente 1.300 servidores contaminados também. Vida, a taxa de letalidade entre servidores é um pouco maior. Que pena, né? Mas por isso também toda essa preocupação dessa nova fase, pelo menos, né, já mais avançada do programa Conexão Familiar, que é a fase 3, a gente está falando dela. Como funcionam a 1 e a 2? Os presos já passaram por essas fases? Sim, elas já foram implementadas bem antes, né, logo após o início dessas restrições. A primeira fase consiste na troca de mensagens eletrônicas, porque antigamente só por meio de carta era possível a comunicação entre familiares e presos. Nós implementamos o uso da tecnologia e permitimos que essa comunicação fosse feita por correspondência eletrônica. Tá. O parente envia a mensagem para a unidade prisional, o nosso servidor imprime e entrega ao preso. O preso faz a sua resposta no verso dessa folha, nós escaneamos e devolvemos no e-mail do familiar. Foram mais de 2.300.000 mensagens trocadas desde a implantação até hoje. Essa é a primeira fase. A segunda fase foi a permissão de visitas virtuais, utilizando equipamento de áudio e vídeo. Então, essa modalidade da fase 2 já são quase 200.000 visitas que implementamos no sistema. Foi necessário antes fazer a expansão da tecnologia. Nós tínhamos 39 equipamentos de teleaudiência nas unidades. Hoje nós temos 377, chegaremos a 685 até o final do ano. Então, o primeiro passo foi aumentar a infraestrutura e depois permitir essa comunicação. E a terceira fase é a retomada gradual e controlada. Legal, que a gente espera que ocorra com sucesso. Agora, foi toda uma adaptação, né, num curto tempo, bem grandiosa, mas realmente necessária, né? Talvez esse contato do preso com seus familiares, as pessoas queridas, possa ajudar, né, na recuperação dessa pessoa que está passando por esse procedimento. Agora, coronel, só mais para a gente já caminhar para o encerramento, não quero segurar o senhor com máscara, mal conseguindo respirar aí, perdão. Só queria saber se os presídios, então, já estão equipados com o que for necessário para essa fase 3 agora, dos equipamentos de higiene. Teve um custo muito alto para isso? Os funcionários já estão bem treinados também? Na verdade, nós já temos toda a infraestrutura necessária para fazer a implementação dessa terceira fase do Conexão Familiar. Isso não gerou custo adicional, porque o que é necessário a gente já vem praticando, como a aferição de temperatura, já temos os equipamentos, oxímetros, já temos equipamentos, os materiais para higienização já estão disponíveis no dia a dia. O distanciamento entre visitante e visitado será feito por cadeiras que nós já temos dentro dos presídios, que são as salas de aula, colocaremos em ambiente aberto, mantendo o distanciamento. Então, não há custo adicional para a implementação dessa ferramenta. Em relação à tecnologia, a necessidade dessa expansão em quase 800%, né, do que tínhamos e o que temos hoje,
Na verdade, isso gerou uma economia da ordem de quase 3 milhões de reais ao Estado, certo. Porque a solução ela é muito mais barata e permitiu a capilaridade em todas as 176 unidades do sistema penitenciário paulista. Interessante. Última pergunta rapidinho, perdão, como estão as saidinhas, conhecidas saídas dos presos, estão acontecendo? Não estão, Adriana. A primeira delas seria no dia 16 de março, foram suspensas por conta da pandemia. Depois tivemos outra que seria em junho, também suspensa, e a última seria em setembro. São 4 saídas temporárias no estado de São Paulo. A lei de execuções penais prevê um período, e aqui em São Paulo os juízes dos DECRIMs padronizaram as saídas nesse período. As saídas são benefícios concedidos a presos do regime semiaberto, mas essa suspensão é uma suspensão decidida pela Justiça. Claro que a Justiça mantém uma interlocução muito próxima com a Secretaria da Administração Penitenciária, e a próxima saída deve ser em dezembro, mas naturalmente serão avaliadas as condições de saúde, se for permitido, terão. Importante também, Adriana, só deixar claro que o Poder Judiciário não acabou com esse benefício, suspendeu de maneira emergencial e temporária em razão do cenário de saúde pública que tínhamos em cada um dos momentos. Certamente. Bom deixar claro mesmo. E deixa eu agradecer ao Coronel Nivaldo Restivo, secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Secretário, obrigada pelo seu tempo, pela entrevista. Bom trabalho aí daqui para frente, sexta-feira e fim de semana também. Eu que agradeço a oportunidade de poder levar a boa informação a todo mundo que nos ouve e nos vê. Muito obrigado. Imagina, privilégio nosso. Obrigada.